Bom dia, Deus te abençoe, glória a Deus. Estamos hoje, sábado de manhã, glória a Deus, que bênção. Você que está aqui conosco já no primeiro horário, ou você que vai nos acompanhar mais tarde, porque pode dormir um pouco mais, amém? Graças a Deus por isso, que Deus te abençoe. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, amém? Graças a Deus, porque Ele tem sido bom demais conosco, amém? O Senhor é maravilhoso e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, o verso 25. Nós vamos ver um texto muito conhecido, amém? O bom samaritano, mas nós vamos meditar um pouco sobre ele e vamos fazer como sempre nós fazemos, trazer ele para nós, para a prática. Não adianta nós lermos o texto e termos ele só na nossa mente, ele precisa estar no nosso coração, amém? Vamos orar então, amém? Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Pedimos que o Senhor possa nos alimentar com ela nessa manhã, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Pedimos que o Senhor vivifique esta palavra no nosso coração, para que ela venha a moldar o nosso coração e para que ela, como uma semente, encontre uma boa terra no nosso coração, para que ela dê fruto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, o bom samaritano. Então nós já falamos bastante sobre esse capítulo 10, como ele é um pouco longo, esse texto do bom samaritano, nós vamos já direto para ele, sem contextualizar nada aqui, vamos apenas ler o texto, amém? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, então o que era intérprete da lei? Era um homem que conhecia a palavra e interpretava a palavra, amém? Por que ele é o intérprete da lei? Porque ele traduzia a palavra. E nós sabemos que, por exemplo, os fariseus, eles liam a palavra de Deus, eles haviam lido a palavra de Deus e haviam traduzido alguns mandamentos de Deus para que os homens entendessem. Mas nisso de traduzir, eles incluíram uma série de tradições de coisas que o Senhor não falou. Para que as pessoas praticassem aquilo. Mas isso veio trazer sobre eles um peso, veio trazer sobre eles um fardo ainda maior, um fardo de homens. E a palavra de Deus diz que o fardo de Jesus é um fardo leve, o jugo de Jesus é um jugo suave. Então esse intérprete da lei, ele veio provar Jesus e ele diz assim para Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta que todos têm, todos querem fazer, todos têm essa dúvida, né? Nós já temos essa resposta, mas muitos que não conhecem a Jesus, não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus e não conhecem a palavra de Deus, também fazem essa pergunta. Fazem perguntas como, qual é o propósito da minha vida, por que nós estamos nesse mundo, né? Mas a pergunta desse homem que conhecia a palavra era, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Que é a coisa mais importante. Como nós falamos no outro dia, o mais importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. E então, Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Já que você é o intérprete da lei, já que você conhece a palavra, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E isso respondeu aquele intérprete da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus diz para aquele homem. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então Jesus deu a resposta para ele, olha, se você está fazendo isso, você vai viver. Só que quando Jesus dá essa resposta para ele, ele lança também uma pergunta, será que você está fazendo, que você está amando a Deus e está amando ao próximo? Porque amar a Deus, nós podemos dizer que amamos a Deus e as pessoas vão saber se nós amamos a Deus pelos nossos frutos. Se nós amamos o próximo, pelos nossos frutos. Então, quando Jesus lança essa resposta, ou dá esta resposta para ele lança uma interrogação no coração daquele homem. E eu tenho feito isto? Eu tenho vivido isto? Eu tenho de fato amado a Deus? Escute, eu e você precisamos, esse mandamento é para mim e para você. Esses dois mandamentos resumem toda a palavra de Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então engloba tudo. Nós temos que amar a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E ele diz ainda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Não é só amar o próximo, é amar como a nós mesmos, como nós gostaríamos que fizessem para nós.
Então nós temos que amar o próximo dessa maneira. Porque a lei antes dizia que nós tínhamos que amar o próximo, mas era só amar o próximo, não era amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar como nós mesmos. Então, este amor tem que ser o mesmo que eu gostaria de receber. Eu tenho que fazer o mesmo. Não posso fazer pela metade. Amém? Sabe, vou dar um exemplo para você. Sabe quando você vai no mercado e você vai escolher maçã? Você vai levar maçã para tua casa. Vamos usar isso. Você vai escolher as maçãs e você vai pegar as melhores para você, não vai? É assim que nós temos que fazer para o próximo. Como se fosse para nós. Amém? É assim que nós precisamos fazer para cumprir a palavra, para cumprir toda a palavra de Deus, de amar a Deus e ao próximo, nós temos que viver assim. Amar a Deus de todo o nosso coração, Ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Deve ser a prioridade da nossa vida. E nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Amém? E ele continua então e diz assim, ele porém querendo justificar-se, por quê? Porque a resposta de Jesus levantou uma questão, se ele tem feito isso de fato. Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele foi pego ali por assaltantes e levou uma surra, foi roubado, e foi deixado lá na beira do caminho, ferido, quase morto. Então, este homem estava nesta situação. Então o que acontece aqui? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Então, um sacerdote, um homem que conhece a palavra de Deus, um homem que conhece a lei de Deus, ele vê aquela pessoa caída e ele passa ao largo dela, ele não vai até lá, ele não enxerga aquele homem como seu próximo. E um detalhe importante aqui, um detalhe muito importante aqui, diz assim, ó, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Este homem pode ser qualquer um. Não é só quem eu quero, eu não escolho. O meu próximo, ele vai vir e acontecer de repente na minha vida do nada. Do nada, absolutamente do nada. Mas aquele sacerdote que conhece a palavra de Deus vê aquele homem caído e ele não se importa. Aquilo não toca o coração dele. Aquilo não faz ele se mover com amor para fazer aquele homem o mesmo que ele gostaria que fizesse se ele estivesse ali caído. E muitas vezes nós fazemos assim. As pessoas, elas são invisíveis quando não nos interessa. Vou dar um exemplo para você. Nós vamos nos semáforos e lá diz assim, ó, né, não dê, né, antigamente tinha muito disso, né, não dê esmola, ensine a pescar. Mas a palavra de Deus diz, dê esmola. O que a pessoa vai fazer com isso, o problema é dela. O problema é dela o que ela vai fazer com aquilo. A palavra de Deus diz, dê esmola. Então, se você dá esmola, você está cumprindo a palavra de Deus. Se você não dá esmola, você não está cumprindo a palavra de Deus. E algumas pessoas fecham o vidro e ignoram. Eu não estou dizendo que você tem esmola para dar o tempo todo. Mas quando você tem alguma coisa para dar, dê. Cumpra a palavra do Senhor. Ah, mas ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não importa. Você cumpriu a tua parte diante do Senhor. Você obedeceu a palavra de Deus. Você viu alguém em necessidade, você o ajudou. Você o acolheu. E o que aquele sacerdote fez? Passou longe. Não se envolveu. Não quis chegar perto dele. Ah, pastor, mas ali tinha uma série de situações, como, por exemplo, né, não se contaminar. Não importa. O que é mais importante? Uma vida ou não estar contaminado por causa das leis cerimoniais que o sacerdote deveria, né, participar, vivia? Não só o sacerdote, todos os judeus naquele tempo. Então ele passa ao largo e deixa ele lá. E ele continua. Certo? E diz ali, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. O levita era um auxiliar, ele era da tribo de Levi, ele era um auxiliar no templo dos sacerdotes.
E ele também vê e não se importa. Não dá bola para aquele homem. Sabe? Não tem compaixão por ele. E a palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se fosse ele caído ali? Porém, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Veja bem, esse homem, ele não foi só lá ver o que estava acontecendo. Ele cuidou dele. Ele usou de óleo, ele usou de azeite, ele colocou dentro do seu próprio, sobre o seu animal para carregá-lo, porque ele não podia andar. Ele levou ele até uma hospedaria e tratou dele lá. Com certeza há um custo em tudo isso. E eu não estou dizendo que sempre vai ter um custo de dinheiro, ou que se você não tem, então... Não, tem pessoas que não têm, que não podem. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. E aquele homem fez o que estava ao seu alcance. Se ele deu 2 denários, é porque ele tinha 2 denários para dar para ele. E veja bem, não é o que está sobrando também. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Lembra de Jesus quando vê as pessoas depositando dinheiro no gasofilácio? Vai lá aquela viúva e deposita lá uma moeda que não tinha valor nenhum e ele diz: esta mulher deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha. Sabe, às vezes nós temos que pagar o preço e ajudar o próximo e olhar para o próximo e abençoá-lo como nós gostaríamos que nós fôssemos abençoados num momento difícil, num momento de dificuldade. Como que você gostaria de ser abençoado, de ser atendido? Ou você gosta de ser marginalizado? Como se fosse uma pessoa doente, uma pessoa, desculpe, leprosa, onde todos se afastam de você? Mas aquele samaritano, que não era uma pessoa que conhecia a lei, que o seu coração, segundo a palavra, era um coração que havia se misturado com outros, mas ali ele estava cumprindo a palavra de Deus mais do que aqueles que conhecem a palavra de Deus. Porque aqueles que conheciam a palavra de Deus não passavam de hipócritas, de homens que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Como você acha que Deus os via? E para nós terminarmos, Jesus diz então: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Jesus é o nosso exemplo. Ele foi para a cruz, ele se sacrificou por mim e por você. O nosso modelo é ele. Escute, o nosso modelo é Jesus. E o modelo que Jesus nos deu é carregar a cruz, é pagar o preço pelos nossos pecados, é se sacrificar por nós, é nos amar até o fim, com custo. Com custo, tem um preço a ser pago ainda. Amém? Vamos orar? E eu quero, antes de orar, eu quero aconselhar você, se você puder ver a oração de ontem à noite. A oração de ontem à noite é uma oração pela tua casa, pela tua família, uma oração de proteção, de saúde, amém? De paz. Então, se você puder, ouça a oração do Salmo de ontem à noite, se não me engano foi o Salmo 89, amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando e queremos pedir a tua bênção sobre cada um que está aqui, para que eles possam compreender, para que nós possamos compreender esta palavra. Porque a tua palavra diz que tudo aquilo, ouça isso, isso é profético para a tua vida. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Todo o amor que você semear, você vai colher. Todo o bem que você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui conosco. Ministra no nosso coração, dá-nos este coração que tem compaixão pelo próximo, que não se afasta, que não foge, mas que paga o preço, paga o custo que tem que ser pago, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, cristãos, igreja, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui. Escute o que eu vou dizer para você. Você não é igreja quando você está dentro das quatro paredes. Você é igreja quando você ama. Quando você é um pequeno Cristo, um cristão, sal e luz nesse mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, tenha um bom final de semana. Que Deus abençoe muito a tua casa em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.